O trabalho infantil no Brasil voltou a cair em 2023, atingindo o menor patamar desde que os números começaram a ser monitorados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com informações do IBGE, cerca de 1.607.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estavam em situação de trabalho infantil no país no ano passado, o que representa uma redução de quase 15% em relação a 2022. 586.000 dessas crianças e adolescentes estavam exercendo uma das piores formas de trabalho infantil elencadas na lista TIP, uma classificação que identifica atividades que oferecem riscos à saúde, segurança, desenvolvimento e moral de crianças e adolescentes. A maior parte dos casos de trabalho infantil registrada em 2023 está ligada ao comércio e reparação de veículos e atividades ligadas à agricultura, pecuária e pesca. Em números brutos, o maior contingente de menores envolvidos em situação de trabalho infantil está no Nordeste, com 506.000. Depois aparece o Sudeste, com 478.000 pessoas. Norte, Sul e Centro-Oeste, nesta ordem, completam a lista. Proporcionalmente falando, ou seja, considerando a quantidade de crianças e adolescentes nessa situação em relação à população total da região, o Norte lidera a lista com 7 de cada 100 pessoas de 5 a 17 anos de idade envolvidas em trabalho infantil. Outro dado que vale destacar é que a incidência do trabalho infantil tende a aumentar com a idade. A faixa etária mais afetada é a de 14 a 17 anos, que responde por cerca de 80% dos casos identificados. Da Rádio 2, Milena Abreu. As regras do Pix vão ser modificadas a partir do mês que vem. Elas vão ficar mais rígidas para garantir a segurança das transações e coibir fraudes, de acordo com o Banco Central. Transferências de mais de R$200 só poderão ser feitas de um telefone ou de um computador previamente cadastrados pelo cliente do banco. Além disso, o limite diário será de R$1.000 para dispositivos não cadastrados. Mas, segundo a autarquia federal, o cadastro somente será exigido para quem nunca tiver usado o Pix por celular ou computador. Além disso, os bancos vão ter que melhorar as tecnologias de segurança, adotar soluções de gerenciamento de fraudes que consigam identificar transações via Pix atípicas ou incompatíveis com o perfil do cliente. As instituições financeiras também terão de informar via canal eletrônico os cuidados necessários que o cliente deve tomar para evitar cair em golpes e ainda verificar a cada 6 meses se o correntista tem marcação de fraude no sistema do Banco Central. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O governador Cláudio Castro se reuniu com representantes da Frente Estadual de Combate ao Câncer de Mama no Palácio Guanabara. Com participação da primeira-dama, Analine Castro, o encontro serviu, na verdade, para discutir o aumento da participação da sociedade civil nas políticas públicas estaduais em ações de diagnóstico precoce e tratamento para o câncer de mama. A Frente Estadual de Combate ao Câncer de Mama é formada por 14 instituições, entre movimentos sociais não organizados e pacientes. Entre eles, o Projeto Moça Bonita, o Hospital Mário Croft, o Grupo de Cuidados Paliativos da Fiocruz e a anfitriã, a Fundação Laço Rosa. Fundada em 2011, a Fundação, que é referência no cenário nacional, tem como metas o empoderamento feminino, o resgate da autonomia e a defesa dos direitos dos pacientes oncológicos. A secretária de Estado da Mulher, Heloísa Aguiar, ressaltou a importância do diálogo e o vínculo entre os órgãos do Estado e as entidades privadas
e do terceiro setor. Como equipamento voltado a esse trabalho, o mamógrafo móvel da Secretaria de Estado de Saúde realizou este ano algo em torno de 15 mil exames, ao todo dos municípios do estado e mais 4 locais do Rio, como Centro, Jacaré, Madureira e Sulacap, receberam a unidade. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. A Receita Federal anunciou mudança no formato do CNPJ no Brasil. O CNPJ é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, um número que identifica empresas no Brasil. É um registro público que serve para formalizar a empresa e permitir que ela funcione legalmente. Hoje, o CNPJ é composto por 14 dígitos e apenas números. A partir de julho de 2026, no entanto, passará a incluir letras também. Ainda serão 14 caracteres. Os 12 primeiros vão ser alfanuméricos, ou seja, uma mistura de números e letras. Já as 2 últimas posições, que são os dígitos verificadores, continuarão sendo apenas números. De acordo com o Fisco, a mudança busca atender à demanda crescente por novos registros. Com letras e números, a possibilidade de diferentes combinações aumenta significativamente. Vale ressaltar que os CNPJs já existentes não serão afetados pela mudança e continuarão valendo normalmente. Da Rádio 2, Milena Abreu. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 252. Os Estados Unidos não vão mais exigir a certificação sanitária internacional para a importação de pescados brasileiros. O anúncio foi feito pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Segundo a pasta, o avanço é reflexo da confiança internacional no sistema de controle sanitário do Brasil. Além disso, a medida significa mais facilidade e agilidade para o processo de exportação do Brasil e promoção de maior competitividade no mercado norte-americano. O Brasil é o segundo maior exportador de pescados para os Estados Unidos, com o filé de tilápia como principal produto. Segundo o Informativo de Comércio Exterior da Piscicultura da Peixe BR, as exportações da piscicultura brasileira aumentaram 72% no segundo trimestre deste ano. O acumulado do semestre foi de cerca de 23 milhões de dólares, representando 96% das exportações de todo o ano de 2023. A tilápia, principal produto, representou 92% do total exportado, com 87% das exportações brasileiras, tendo como destino os Estados Unidos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. O governador Cláudio Castro reforçou agora em outubro o compromisso de identificar e punir os responsáveis pela infecção por HIV de pacientes transplantados. Entre as medidas está a auditoria extraordinária realizada pela Controladoria Geral do Estado, a CGE, que investiga todos os contratos entre a Fundação Saúde e o laboratório PCS Saleme. A previsão é que a auditoria seja concluída em 45 dias. Desde a notificação do primeiro caso, o laboratório teve o serviço suspenso pela Vigilância Sanitária do Estado e foi interditado cautelarmente em uma sindicância que foi aberta pela Secretaria de Saúde. No entanto, os detalhes estão sendo revelados apenas agora. Desde então, os exames passaram a ser realizados pelo Hemorrio, que está testando todas as amostras de sangue dos doadores armazenados no período em que o laboratório prestou serviços ao Estado. Também foi instaurado o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para reforçar o acompanhamento de transplantes no Estado. A Vigilância Sanitária Estadual está realizando inspeções nas unidades hospitalares que realizam captação de órgãos. A Secretaria de Polícia Civil também instaurou inquérito policial. 2 pessoas envolvidas na emissão dos laudos falsos que resultaram no transplante de órgãos infectados por HIV foram presas por meio da Operação Veron, deflagrada este mês. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa.
Os investimentos em títulos do Tesouro Direto alcançaram 8 bilhões de reais em agosto, maior valor da série histórica. Foram realizadas mais de 716 mil operações. As aplicações de até R$1.000 representaram 56,4% das operações de investimento no mês. O valor médio por operação foi de R$ 11.190,66. No período, os resgates somaram quase 13 bilhões de reais, também maior valor da série histórica. Os resultados foram divulgados nesta segunda-feira, dia 21, pela Secretaria do Tesouro Nacional. O grupo de títulos mais demandados pelos investidores foi o indexado à inflação, que totalizou 50,6% do total. Os títulos indexados à taxa Selic representaram 41,7% das vendas, enquanto os títulos prefixados totalizaram 7,8% do total. Tiveram destaque os novos títulos Tesouro Renda Mais e Tesouro Educa Mais. O balanço completo do Tesouro Direto pode ser acessado em tesouro-transparente.gov.br no link Publicações. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. A ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, aprovou os estudos geológicos e econômicos relativos a 3 blocos exploratórios localizados no pré-sal da Baía de Santos: Quartzo, Calcedônia e Opala. Os estudos fazem parte do segundo projeto chamado Projeto Opala, relacionado ao calendário estratégico de avaliações geológica e econômica para o polígono do pré-sal, instituído pela agência no fim de 2023. Os estudos serão agora encaminhados ao Ministério de Minas e Energia para avaliação sobre a possível inclusão em futuras rodadas de licitações. Cabe à pasta propor ao Conselho Nacional de Política Energética a definição dos blocos que poderão ser objeto de rodadas de licitações de partilha de produção e os parâmetros a serem adotados. A área total de aproximadamente 3.900 km² é classificada como de elevado potencial e as estimativas resultantes apontam ainda para a existência de condições efetivas de sustentação para projetos técnico e financeiramente viáveis na região. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Há mais de 20 anos na Avenida Alberto Braune 98, centro de Nova Friburgo. Refeições deliciosas de segunda a sábado, com atendimento especial para empresas. Destaques: prato executivo com guaravita grátis e self-service com churrasco. No fim do dia, pizzas artesanais com massa de aipim. Pagamento por cartões ou Pix. Peça pelo WhatsApp 22 997 652 003. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Tradição e sabor no seu dia. Concessão judicial de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez passa a ser imediata. De acordo com o INSS, a oferta desses benefícios para quem conseguir decisão favorável da Justiça começou a ser realizada na sexta-feira. Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, essa automação é resultado de uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça. O objetivo é agilizar as concessões por meio da ferramenta INSS Jude. O presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto, disse que as primeiras concessões de auxílio-doença previdenciário e aposentadoria por invalidez levaram apenas alguns minutos desde a sentença. Para que o benefício seja oferecido automaticamente, é preciso que a decisão do juiz siga um padrão que permita que a ferramenta identifique as informações. O documento deve incluir a renda mensal inicial, além, claro, do nome do titular do benefício, a espécie de concessão, data de início e duração do auxílio. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Inflação no Brasil será de 4,5% neste ano. Essa é a projeção de momento feita pelo Banco Central, que ouviu a opinião das principais instituições financeiras do país. O número acende o alerta máximo no governo e pode fazer a taxa básica de juros, a Selic, hoje em 10,75%, patamar considerado alto, subir ainda mais.
Isso porque a projeção de inflação, que está bem acima da meta do Ministério da Fazenda, de 3%, chegou ao limite máximo da margem de tolerância, que é de 4,5%. Uma das formas de o Banco Central segurar os preços é subir os juros. Isso dificulta que as pessoas peguem dinheiro emprestado para a compra da casa própria ou para trocar de carro, por exemplo. Ou seja, há um impacto negativo para o cidadão. Porém, com a redução do consumo, os preços tendem a cair. O mercado financeiro projeta que a Selic vai aumentar mais 1 ponto em 2024 e chegar a 11,75%. A próxima reunião do Banco Central para debater se sobe ou não os juros será no começo de novembro. A boa notícia trazida pela pesquisa tem relação com o desempenho geral da economia do país. Isso porque o Banco Central melhorou a projeção sobre o Produto Interno Bruto, o PIB, que deve crescer 3,05% em 2024. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania classificou como brutal a agressão sofrida por pessoas em situações de rua em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Em nota, o Ministério considerou alarmante e inaceitável a tentativa de um homem de atear fogo em 2 pessoas. O ato criminoso foi registrado por câmeras de segurança e é investigado pela polícia. Espera-se para as próximas horas o apontamento pela polícia do nome do responsável pela barbaridade e que a Justiça proceda de forma acelerada o julgamento da questão. Para o Ministério, a demonstração de violência não pode ser vista como um caso isolado, por ser uma representação da vulnerabilização, da desvalorização sofrida por pessoas em situação de vulnerabilidade social. E para a verdadeira imprensa, a exemplo daqueles que estão de olho no fato, a investigação com apontamento do culpado e o julgamento não podem ficar abafados. O Ministério acionou o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População de Situação de Rua, que também pode ser informada, acompanhará as investigações. O órgão federativo também exigiu a responsabilização do homem por tentativa de homicídio. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Brasil e Colômbia vão ter um programa voltado para as comunidades quilombolas. O objetivo é oferecer proteção fundiária para essas populações, conservar a biodiversidade e implementar sistemas agrícolas tradicionais. A iniciativa dos 2 países é destaque na COP16, a Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade, realizada até 1º de novembro na cidade colombiana de Cali. Na semana passada, o Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos havia aprovado uma resolução sobre reconhecimento, justiça e desenvolvimento sustentável para comunidades quilombolas no continente. A COP da Biodiversidade é resultado de um tratado da ONU feito durante a ECO 92, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ocorreu no Rio de Janeiro. O programa dos governos do Brasil e da Colômbia se chama Quilombo das Américas. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907.